Hoje é a comunhão do nosso amado Mestre todos vão ver esse vídeo. Esse vídeo de hoje é uma experiência que eu tive, né? Por que que Deus muda de anjos que protegem os seus filhos, seus servos? Por exemplo, há anjos específicos que protegem os pastores, há anjos específicos que protegem os profetas, há anjos assignados que protegem os apóstolos, há anjos assignados que protegem os maestros evangelistas e as pessoas normais que tenham outro chamado, né? Por que é que ele muda de anjos? Por que é que ele troca de hierarquias angelicais? Principalmente Deus troca de hierarquias angelicais para mulheres e homens que estão com manto de guerra espiritual, que são pessoas que se envolvem em guerras espirituais, que as pessoas ignoram aqui, e que muitas das vezes até você não valoriza o suficiente, mas se essa terra está se mantida ainda, e você está a respirar, está a viver, você que é prostituta, você que rouba, você que é gatuno, você que é corrupto, você que é presidente, você que é ministro, se ainda estás a viver nesse oxigênio, é porque uma mulher, um homem, no secreto, está clamando, orando, quebrando fortalezas nas hostes espirituais da maldade. Então, cada vez que você começa a orar, e a unção que está sobre as tuas costas, a glória de Deus, começa a te levar em bepau de dimensão espiritual, onde há hierarquias demoníacas, onde os anjos que você tinha, normal, os anjos, por exemplo, anjo que te protege só quando você está a dormir, esses anjos não estão capacitados para enfrentar aquelas hierarquias demoníacas dos principados, potestados, governadores, naquelas hostes, por exemplo, nas hostes da Índia, nas hostes do Paquistão, nas hostes do Meio Oriente. Então, Deus automaticamente te troca de hierarquia angelical, te põe tipo um serafim, te põe tipo um querubim, te põe um Metatron, do meio, como é que eu digo, da hierarquia de Metatron, que está abaixo de Metatron, ou nas hostes dele, uma coisa assim do gênero. Isso eu recebi, né? Então, Deus te troca, porque no momento que você está aqui a desatar a palavra, está aqui a entrar no mundo, nas esferas espiritual, aquela hierarquia satânica vai se levantar para te golpear, para você cair ou ter uma morte prematura, qualquer coisa. Então, aquela hierarquia angelical que Deus te troca rápido, ele começa a te proteger, entra e luta com aquele principado. Você aqui talvez não estás a ver, não estás a sentir, ou talvez estás a ver. Você fica protegido, é uma proteção incorruptível e inabalável. Por isso é que eu vou voltar na palavra de Mateus, que Jesus disse assim, e os discípulos lhe perguntaram, mestre, o que farei? Como posso orar? Não sabemos como orar. Jesus lhe disse, entram no vosso aposento secreto e oram assim, Pai nosso que está no céu. E não sejam como os fariseus que gostam de orar ao público, porque os tais já receberam a sua recompensa. Porque quando você faz muito barulho lá fora, que ora e ora e ora, e dentro não tem comunhão com Deus, você não conhece o Pai, não conhece o Filho e não conhece o Espírito Santo. Você fala dele. Por isso é que nós pensamos que muitos pastores que já partiram dessa terra estão no céu, não, estão no chama eterna. Então, Deus te troca os anjos para aquelas pessoas que estão verdadeiramente em comunhão numa linha em que quase são pessoas insignificantes aos olhos humanos, não as pessoas talvez não conheçam, ou talvez se conhecem, mas não valorizam o suficiente que deviam valorizar. Então Deus te troca essas hierarquias angelicais porque você está em território super perigoso que fisicamente, humanamente você não tem defesa porque já te despedaçavam como pó e areia. Então Deus te troca essa hierarquia angelical. E Jesus disse assim, yeah? Que os tais fariseus já receberam a recompensa. Porque quando você faz todo barulho, eu oro, eu faço, você não tem comunhão. Os aplausos que os homens te dão é a tua recompensa. Os elogios que os homens te dão é a tua recompensa. Mas Yeshua, ele era guiado pelo Espírito Santo. E tudo que ele fazia, quando João Batista veio, ele disse assim, aí vem o Cordeiro de Deus, não sou digno nem sequer de desatar as suas arparcas, as suas fitas do sapato. Jesus disse assim, fazemos a vontade do Pai. Por isso é que ele disse, Pai nosso que está no céu. Daddy. Abba, tu que estás no céu, santificado seja o teu nome. Que a palavra diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Santificação é você crer tudo o que ele diz. É você acreditar que ele é Deus, que ele é o teu Pai e que a santidade dele está em ti. E quando você tiver que fazer as coisas, você não vai atrás das pessoas vão vir a tu atrás porque
o Pai em ti. E o Filho, Yeshua, está em ti. E o Espírito Santo está em ti. E Yeshua se manifestava aqui nessa terra. Por isso é que ele disse, oh Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas. Oh Raquemenos, Ledore Minicadia, Ledosh Meniniaros, Ladore Niana. E Deus, quando disse essa palavra, Yeshua, Deus chorava desde o seu trono. Porque é um povo que Deus fez o pacto para que conhecessem a verdade dele. Abraão não só foi o pai da fé, porque ele deu Isaac, não. Abraão foi considerado o pai da fé. No meio de tanta idolatria do pai dele, ele destruiu tudo a idolatria, sem saber esse Deus que nós hoje sabemos. Por isso essa geração será julgada, a geração de Saul, que vive da aparência, amados. Yeah? Então, o que faz? Abraão ficou 3 dias no fogo e 3 noites. O irmão dele morreu queimado, mas ele não morreu. Por isso é que Deus considerou-o o pai da fé. Ele disse a Abraão, Abraão, deixa a terra dos caldeus e vai numa terra aonde eu escolhi para te dar. Abraão tinha intimidade com Deus. Abraão conhecia Deus. Abraão era amigo de Deus. Deus era amigo de Abraão. Por isso é que Yeshua disse, e entrai no vosso aposento no secreto e orai Pai Nosso. Porque quando você ora essa oração e tem comunhão, você tem que morrer. Você tem que estar morta. E quando estás morta, no secreto você começa a desmartelar o reino das trevas. Você lhe desmartela, você lhe arrasta pela unção e a presença de Deus. E as hierarquias angelicais são automaticamente trocadas. Pá, 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 pá. Você começa a ver arcanjos, serafins, querubins, uau, uau, você começa a tchá, tchá, tchá. Você às vezes você pensa estar sozinha. Mas o céu, quando uma pessoa está a orar de verdade, amados, isso vocês sabem, uma pessoa que é verdadeiro intercessor, que ora de verdade, não digo intercessor, mas só que ora de verdade. O sítio onde você está começa a ficar tipo assim, a tua voz começa a se ouvir assim, pam, pam, pam. São os céus que estão a se abrir, principados começam a fugir, potestades começam a fugir. E isso tudo, all the glory belongs to Father, to Jesus, to the Holy Spirit. A glória pertence a Ele. E é por isso que nós vimos, orei para o Cicrá, não recebeu bênção, eu não tive. Não, porque você já recebeu a recompensa. Você não tem comunhão. A tua recompensa são os aplausos, são os elogios. E assim diz a palavra. E o inimigo te opõe. Amado, que Deus levanta a igreja. O avivamento está a vir. Porque os anjos continentais, os anjos governamentais, os anjos territoriais, os anjos Isaac, oh Senhor, abre a tua igreja. Abre os olhos da tua igreja, papá. Aleluia, santo, santo, santo.